Mas como tudo isso começou? E eu imagino você estudou alguma coisa relacionada a essa área? Ou nada a ver? Como é que deu o primeiro passo sobre esse sonho? Então vamos lá. E é importante você falar do sonho, né? Todo empreendedor é um sonhador. Isso é da essência de toda pessoa que pensa em empreender e executar, porque na verdade ele sonha em algum projeto e depois ele tem que executar. E eu costumo dizer que para que você execute bem, antes da execução, faça um bom planejamento. Então vamos um pouquinho rapidamente nessa história, que eu já contei algumas vezes, mas é importante que a gente diga, porque eu falei para você que a gente vem da periferia de São Paulo, e isso é uma verdade. A nossa história começa ali em Pirituba. Meu pai, funcionário de banco, minha mãe, funcionária de banco, aliás, onde se conheceram, para depois se casarem. Mas, em determinada altura, meu pai, contador de formação, entendeu que conseguiria montar um pequeno escritório de contabilidade. Então, ele começa a vida dele como pequeno empreendedor. E nessa jornada, ele foi tendo um certo êxito. Então, a família foi melhorando de condição. Então, a gente passou, inclusive, saímos de Pirituba, fomos para o Parque São Domingos, que é um bairro ainda periférico de São Paulo, mas já numa condição um pouco melhor, inclusive numa casa, apesar de ser uma casa germinada, como falavam assim no passado, um pouco melhor do que a gente vivia anteriormente, mas um batalhador da luta diária, transpirando. A verdade é que a gente foi melhorando, classe média, meu pai inclusive chegou a ter condição de pagar a escola particular pra gente, quando a gente tem em determinada turma, mas aos 16 anos de idade, meu pai é defrontado com a seguinte situação. O pequeno escritório de contabilidade dele teve um problema muito sério com outro sócio que acabou levando o escritório praticamente à falência. E meu pai sempre teve muito forte a questão da honra e do nome. Sim. E por conta disso, todo pequeno patrimônio que ele tinha amealhado até ali, que era a casa onde ele vivia, uma casa de praia, um apartamentozinho de praia que ele tinha, ele vendeu absolutamente tudo para honrar todos os compromissos que ele tinha assumido, para não ter o nome dele, a imagem dele manchada. Mas a verdade é que a partir dali, sem absolutamente nada, meu pai voltou para a vida novamente como empregado, funcionário. Se tornou funcionário e com 16 anos de idade a minha cabeça é como é que eu contribuo para esse momento tão difícil da família. Afinal de contas, a discussão em casa a partir desse momento, e eu me recordo bem, era minha mãe questionando meu pai como é que a gente faz para comprar as comidas no supermercado no mês que vem. Não havia dinheiro nem orçamento para isso. E meu pai, de forma tranquila, como todo capitão de navio que sabe que às vezes o navio não está andando bem, mas tem que mostrar tranquilidade para as pessoas com quem está junto, inclusive a família, fica tranquila que eu vou dar um jeito nisso e a gente vai se virar. E ele de fato fez esse papel, arranjou um novo emprego e a vida foi retomando, mas novamente com muita dificuldade. E ali nesse momento a verdade era, Paulo, como é que você ajuda a sua família? Abandonar o estudo para simplesmente também procurar um emprego, para mim não era uma boa alternativa, porque eu sabia da minha história que através do conhecimento eu teria condição de crescer e me tornar um profissional, uma pessoa melhor. Então eu queria contribuir, mas sem abandonar o estudo. E aí na minha estratégia era identificar algum colégio onde eu pudesse estudar e deixar de ser custo para a família. E eu identifiquei rapidamente duas hipóteses. A primeira foi a escola de cadetes de Pirassununga para pilotos. Aliás, depois de 30 anos dessa primeira vontade de ser piloto, eu fui convidado a fazer um voo num caça de guerra. Nossa! Agora recentemente, uma experiência incrível para mim, realização de um sonho. Mas como é que o ciclo de vida vai acontecendo, né? Demoraram quase 40 anos para que eu sentasse num caça, que era o meu sonho aos 16 anos de idade. Mas por que a escola de Pirassununga? Primeiro, aquilo me fascinou, mas segundo, porque a escola me permitia continuar estudando, 100% custeado na verdade, no caso ali é aeronáutica, né? Então, escola, comida, tudo, você passaria a viver dentro da escola. Fui gongado na largada, né? Porque o pré-requisito era 100% de visão, eu era e sou míope, então eu nem comecei para poder me aplicar o exame seguinte, que seria o conhecimento técnico para poder ingressar na escola. Então, o sonho abandonado, qual era a segunda alternativa? Eu também sempre fui uma pessoa que gostei muito do campo, eu descobri que existia a Unesp de Jaboticabal, um curso técnico em agropecuária. E o curso técnico em agropecuária me permitia viver na escola, comida paga pela escola, absolutamente 100% pago pelo Estado, e estudo. E aí, na minha decisão, para ser o pequeno vestibular que existia para ingresso, na relação de 32 candidatos para cada vaga, consegui esse sucesso, né? A meta estabelecida era ingressar no Colégio de Agropecuária e consegui, e fui para lá para viver onde ficaria por 3 anos. Na verdade, o primeiro sonho era ser uma pessoa que viveria no campo, né, cuidando do campo, que eu gostava muito,
Mas a verdade é que no último ano desse colégio, então o ano é 1985, é no momento que o país começa a falar em redemocratização, surge uma discussão importante naquela altura do processo de reimplantação dos grêmios estudantis nas escolas que tinham desaparecido. O regime tinha, na verdade, proibido que existissem os grêmios estudantis, e estimulado pelo então secretário do interior do governo Franco Montoro, Chopin Tavares de Lima, ele promoveu um projeto de discussão política para os jovens. E a proposta era: vamos levar e reimplantar os grêmios estudantis nas escolas de todo o estado de São Paulo. E eu me envolvi fortemente nisso, então durante a semana eu estava envolvido dentro do Colégio Técnico Pecuário, e aos finais de semana a minha vida era visitar outros colégios para estimular os grupos de jovens a reimplantar os grêmios. Então, naturalmente, ao final do ano, eu tinha me tornado um líder estudantil, né? Então, naquele momento, eu me vi colocado numa situação, adoro o campo, adoro a agricultura, adoro a criação de animais, mas esse negócio de cuidar de gente é um negócio maravilhoso. Então mudou totalmente meu drive. Uma paixão ali, né? Outra paixão, mas esse negócio de cuidar de gente é bacana. Então, com esse novo drive, essa nova visão, e coincide também com o momento da família também interessante, porque meu pai, naquele momento, ainda continuava como funcionário de uma usina de açúcar e álcool, ele era o contador dessa usina. Legal. Ele, ao final desses 3 anos, com um período que eu tinha decidido fazer uma faculdade de Direito. E meu pai também decidiu abandonar o emprego dele para voltar àquele antigo sonho de ter o escritório de contabilidade e retomar aquilo que tinha sido perdido. E o desafio comigo era, ele me falou: Paulo, eu queria retomar o escritório, mas eu preciso da sua ajuda para a gente retomar, eu preciso que alguém me ajude a fazer o que tem que ser feito. Eu falei: pai, eu não conheço nada de contabilidade, você vai ter que me ensinar, mas vamos lá, vamos embora. Ingresso na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, para estudo noturno, então das 7 às 11h30 da noite, essa era a minha nova obrigação. Mas durante o dia eu tinha um compromisso firmado com meu pai no pequeno escritório de contabilidade, que inicia numa pequena sala de 3x2, não mais do que isso, emprestada por um amigo de novo, relações e network muito importante, um amigo do meu pai, sabendo da dificuldade que ele vivia e apoiando a iniciativa dele de retornar o escritório de contabilidade. Falou: Paulo, Guilherme, que era o nome do meu pai, usa essa minha sala aqui, toca a sua vida, faz aí o que você tem que fazer. Meu pai comigo, a gente vai ao Brás para comprar uma máquina de lançamento de ficha tríplice. Você talvez conheça um pouco desse universo. Hoje já não existe mais, porque existe a computação, mas naquele tempo, essa tal bendita máquina era uma loucura, onde eu passei a trabalhar todos os dias. Eu saía ao final da jornada praticamente tonto, porque aquilo era uma loucura de barulho, era uma pancadaria tal da máquina de lançamento de ficha tríplice. Mas eu costumo dizer que nesse período de 5 anos de faculdade, aconteceram 2 coisas extraordinárias. Primeiro, eu sem saber estava fazendo 2 faculdades. A faculdade de contabilidade conjunto ao meu pai, porque eu fui aprendendo todas as rotinas contábeis, então contabilidade, folha de pagamento. Naquela minha época ainda lançava livro teoria, na mão, né? Prática. Na prática, livro de entrada, livro de saída, e aquilo não era no computador, aquilo era na mão, que a gente tinha que fazer o lançamento. Livro razão. Depois livro razão, tudo manual, mas aprendendo. Fazer fechamento de balanço, aprendi com meu pai tudo isso. Legal. E ao mesmo tempo, à noite, fazendo a faculdade de Direito, aprendendo Direito, que é algo que eu tinha sonhado. Cumprida essa jornada, olha que a segunda coisa mais incrível também que acontece. Aquele pequeno escritório que começou numa sala que eu te falei de 3x2, não mais do que isso, ao final de 5 anos já era um escritório com 40 funcionários. Então o escritório tinha crescido. Eu era o gestor do escritório, eu tocava o dia a dia do escritório, conhecendo todas as áreas, então eu tinha um gerente para cada área do escritório que cuidava da folha de pagamento, o lançamento contábil, o fiscal e societário. E cuidando de gente, né? Mas mais do que isso, conhecendo um universo que também iria transformar minha vida no momento seguinte da minha vida. Eu conheci ali, o escritório atendia pequenos, médios empreendedores. A gente atendia, esse era o público atendido pelo escritório de contabilidade. E eu passei a conviver com essas pessoas e ver a transformação que esses pequenos empreendedores promoviam. Inclusive assistindo o crescimento deles enquanto profissionais e empreendedores nos seus negócios. E aquilo para mim brilhava o olho, né? Legal. Meu sonho passou a ser, o dia que eu tiver dinheiro, porque eu não tinha dinheiro ainda, eu vou montar o meu negócio também. Então, esse passou a ser o meu sonho, que estava anotado, mas eu tinha um caminho a trilhar para chegar nele, né? Primeiro eu precisava conquistar o capital. E não tinha ideia do que seria também? Não, eu sabia que eu queria empreender, mas não sabia ainda o quê. Bacana. Mas eu sabia também, lembra o planejamento? Antes de empreender eu vou precisar do capital para poder fazer o empreendimento que eu quero fazer. Perfeito. Então eu tenho que fazer esse caminho antes. Bom, fiz essa faculdade de Direito
Ainda tive a oportunidade de ficar 2 anos fora do país, onde nasceu meu primeiro filho, fiz minha pós-graduação. Nisso você tinha que idade, Paulo? Nesse período eu tinha 21 anos de idade. Muito jovem. Com 22 eu já tinha meu primeiro filho. Então fui viver em Portugal, por causa dessa decisão de ter o filho lá. Para aproveitar a viagem, eu trabalhava numa agência de turismo, onde eu cuidava, como eu tinha todo o conhecimento contábil, fiscal, eu era o gestor administrador dessa agência de turismo. E à noite, de novo, eu fazia minha pós-graduação na Universidade Clássica de Lisboa. Legal. 2 anos e meio vividos lá, ficou muito claro que em Portugal, apesar de ser um país maravilhoso, não seria ali que eu completaria meu sonho de ser empreendedor, porque a Europa é maravilhosa, mas para quem tem muito dinheiro. Uhum. A condição de uma pessoa com pouco capital ou nenhum capital ascender é muito, muito mais desafiadora do que um país como o Brasil. Então, para mim, também ficou certo que eu precisava voltar para o Brasil. Ao retornar ao Brasil, meu pai tinha certeza absoluta que eu voltaria para o escritório de contabilidade para ajudá-lo na jornada. E eu lembro como se fosse hoje essa conversa com ele. Eu falei, pai, eu te amo demais, mas contabilidade, eu odeio essa desgraça. É muito chato, é muita rotina, é um negócio sistemático. E eu não fui feito para isso. Entendeu a importância? Lógico, aprendi. Aprendeu. Inclusive para gestão de negócios. Isso. Mas eu não queria isso para minha vida. E aí, é lógico, a pergunta seguinte que ele me faria, foi, tá bom, ok, você não vai cuidar do escritório de contabilidade, e qual é o plano? Você, inclusive, já tem um filho. Mas, o meu plano aqui é o seguinte, pai, eu estudei Direito, inclusive fiz pós-graduação, tenho a OAB, a gente tem uma base de clientes que você conquistou e eu pude te ajudar nisso, a gente conhece, inclusive, esses clientes bem, alguns acabam ficando amigos, inclusive, eu vou visitar cada um deles e oferecer agora o meu serviço de advocacia. Boa. E, de novo, contando com o relacionamento, network, eu pude, como jovem advogado, amelhar alguns pequenos casos que passaram a me ajudar. Aliás, um deles foi que me garantiu, esse cliente, o primeiro cliente que eu peguei, eu tinha garantia, pelo menos do meu custo de vida em casa, o aluguel, a comida, pelo menos aquilo estava garantido apenas com aquele cliente que passou a me pagar, e eu tenho certeza que ele fez isso muito mais pelo carinho e respeito que passou a ter pela nossa família do que exatamente contratar um jovem, recém-formado advogado, não é verdade? E isso acontece, né? Sempre, sempre. Acho que a gente tem que ser grato quando acontece isso com a gente, e a gente também tem que reconhecer que em algum momento, se a gente tiver oportunidade, nós seremos essa bênção na vida de alguém, né? Sempre, sempre. E mais do que isso, as pessoas que te ajudaram nessa jornada, você sempre lembrar de ser grato. Aliás, eu faço questão, cada uma dessas pessoas dessa jornada, e eu expresso verbalmente, de forma clara, a gratidão por ter participado de forma positiva da minha vida, que foram pessoas que foram fazendo as viradas que me possibilitaram o crescimento. E fico às vezes indignado com algumas pessoas que têm como mote de vida destruir as pontes por onde passam. E num mundo muito mais conectado do que o passado, olha que estratégia não muito inteligente. Não estou chamando ninguém de burro, mas eu não acho muito inteligente essa estratégia. Um mundo muito mais conectado, onde as pessoas se falam rapidamente. E que rapidamente você tira informação de outros num piscar de olhos. Não é muito inteligente você fazer uma trajetória de carreira destruindo pontes por onde você passa. A ponte por onde você passar deixe construída e a porta deixe aberta. Porque eventualmente você pode até ter que voltar. Mas se não tiver que voltar, aquela pessoa onde você trabalhou, se alguém ligar, e hoje é fácil fazer isso pelas mídias sociais, ao ser consultado quem é aquela pessoa, como ela foi na sua empresa, a resposta tem que ser essa pessoa extraordinária. Se tiver alguma rusga ou algo que você deixou para trás de forma não tão positiva, é capaz de você perder uma nova grande oportunidade por ter fechado a porta ou destruído a ponte. Então fica uma dica importante: não destrua, em hipótese alguma, nem feche a porta pelos caminhos que você percorrer. Mesmo que aquela que você já percorreu, você não entenda mais como o seu futuro. Porque é natural. Sim. Você vai mudando e vai querendo crescimento profissional, mas não feche aquela porta. E aí, eu me perdi um pouco aqui na história que eu estava te contando. Nessa construção, eu falei para você dos clientes. Visitar os clientes todos. E um desses amigos que é meu cliente, amigo, na verdade, fechou um contrato, fez um contrato importante. E o desafio era um processo muito importante, muito relevante. Depois de 3 anos nesse processo, eu tive sucesso. Eu coloquei, teve minha dedicação, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu acho que fiz bem, mas o resultado desse processo era muito significativo. Então, aos 26 anos, o Paulo Moraes tinha se tornado um jovem milionário. Que legal. E aos 26 anos milionário,
eu falei, agora eu vou começar a brincar com o meu sonho, o que eu sempre pensei. Não abandonei no primeiro momento rapidamente a advocacia, porque ali eu tinha o meu dia a dia, meu ganha-pão, mas eu passei a pensar em empreendimentos. Primeiro resolvi um problema que eu tinha, comprei uma casa que eu não tinha até ali, comprei um carro, porque até então eu tinha uma condução, que de vez em quando teimava em me deixar na mão, algumas vezes fiquei parado na rua, então eu vou comprar um carro para poder chegar nos lugares de forma mais classuda, inclusive porque eu estou querendo ser um empreendedor, um novo empresário, eu preciso me apresentar de outra forma, e aí o resto do recurso que eu tinha agora eu vou começar a pensar alguns negócios. E nessa jornada eu fui fazendo alguns, né? Alguns inclusive que deram certo, alguns que inclusive tudo errado, perdi dinheiro novamente, mas que me trouxeram muito aprendizado para que eu não cometesse novamente aquele erro. Então eu nunca vejo de forma negativa o que veio de errado. Eu falei, não, pô, Paulo, a próxima vez não vai por esse caminho que vai dar ruim. Você acabou aprendizado, comprando o conhecimento, né? É mais ou menos, ficou um ensino um pouco às vezes meio caro, mas é mais ou menos por aí. E nessa jornada, depois de alguns empreendimentos, inclusive alguns que existem até hoje, me dá muito prazer, sabe? Alguns negócios que eu fui fazendo, fui um dos sócios fundadores, que depois acabei vendendo, mas que continuam produzindo e cumprindo a função. Então, um restaurante como o Bela Sintra, uma empresa de coleta de lixo como o Sanepar, estou falando de empresas que eu já não sou sócio há mais de 20 anos e que seguem a vida e continuam impactando a sociedade ainda nos dias de hoje. Legal. Aí nessa jornada em 2004, eu falei que a Espaço Laser tem 20 anos de história, numa tarde, de forma muito simples, sem grande complexidade e grandes contratos, costumo dizer que 3 malucos se reúnem para uma conversa e resolvem fundar o que seria, o que é hoje, a maior empresa de depilação a laser do mundo, com quase 1000 lojas em operações, mas que começava ali a sua história no momento que, quando se falava de depilação a laser, absolutamente ninguém sabia o que era. Sim. O desafio era o quê? Depilação a laser era um tratamento fantástico, só que restrito a pessoas com muito dinheiro no bolso. Por quê? Porque esse era um tratamento que estava dentro de clínicas estéticas de alto padrão, em médicos e consultórios de valor altíssimo, que muito poucas pessoas podiam acessar. E nosso desafio era democratizar e fazer com que mais e mais pessoas entendessem que a cera e a lâmina tinham que ser coisa do passado, sob todos os aspectos. Legal. Para a pele e para o meio ambiente. E foi essa jornada que fomos cumprindo. Então, abre-se as 2 primeiras lojas, tem muita história aqui para ser contada. Se eu quisesse contar aqui, a gente precisaria de outro momento para a gente falar só dessa história, porque as pessoas olham, às vezes, as companhias, as histórias da gente, acham que tudo deu certo, maravilhosamente bem, mas não. Inclusive, o ano de 2014, na Espaço Laser, a gente tinha dúvida se a gente conseguiria sobreviver, porque a gente viveu o encontro de 2 elementos desafiadores. A gente tinha um canal de geração de leads. Hoje é mais fácil falar isso, mas antigamente não era tão fácil. Em 2014 a gente tinha um canal de lead muito relevante, aliás, praticamente o único que a gente tinha. E da mesma forma que cresceu e foi importante para a gente, para o crescimento da companhia, nos levou de 7 unidades a mais de 25 unidades em curto prazo de tempo, ele rapidamente se esgotou. E com a curva e eu sou um cara que gosta de olhar indicadores, né? Eu digo todo o tempo, se engaje, coloque coração, conhecimento no negócio, mas acima de tudo, olhe os seus indicadores operacionais todos os dias para saber onde você está acertando e onde, inclusive, você está errando para poder mudar. E claramente tinha um indicador com a gente que estava com sérios problemas e a solução ainda não estava identificada. A gente tinha ali um desafio, uma oportunidade de ver essa mudança. O cenário e a fotografia vai vir uma tragédia. E fazendo de uma limonada, entendendo o desafio, a gente conseguiu pivotar o que a gente vinha fazendo em termos de geração de leads para algo que antes era dependendo de um terceiro, fazendo internamente da companhia, que é o famoso marketing de referência. Um cliente satisfeito indicando outro cliente de forma sistemática, né? Não apenas... Que são as pontes bem construídas, como você vem falando, né? E retomamos o crescimento da companhia. Então, uma jornada incrível que chega ao IPO da companhia. O IPO não era um plano e objetivo único do nosso negócio. O nosso negócio era fazer uma companhia de forma consistente, atendendo pessoas, fazendo entrega. Então, a missão da companhia para a gente era o objetivo. O IPO seria uma consequência, porque eu vejo às vezes alguns jovens que parece que acham que o único objetivo, o único do pequeno empreendedor, eu vou fazer o IPO. Eu falo assim, meu Deus, esquece isso. Se preocupe primeiro em fazer sua companhia
entregar o que ela tem por missão. Qual é a missão da sua companhia? Foco nela. O IPO, se acontecer na sua vida, será consequência de um bom trabalho e de muito trabalho com muitas pessoas.